Senhor Jesus, aleluia. A partir dessa semana, até sair alimento diário de Mateus, a igreja vai estudar Exército de Vencedores. Aliste-se já. Eu agradeço ao Senhor, porque estamos em momento único e também época de Apocalipse. Já aconteceu, já está acontecendo e agradeço porque nós temos palavra profética que revela, palavra que está no coração de Deus. Então, com essa palavra profética, recebendo ajuda, estamos transferindo de esfera terrenal para esfera celestial. Pela palavra profética, estamos tendo essa experiência de esfera celestial. A gente vai enxergar melhor o que está no coração de Deus. Na verdade, já foi revelado pela Bíblia. Só que passou quase 20 séculos por falta de palavras proféticas. Muitas pessoas ainda não entendem o que está no coração de Deus. Ainda mesmo sendo cristão, está vivendo para si e distância de Deus para eles, para receber ajuda, né? Pode até entender algumas coisas, mas não entende o que está no coração de Deus. Realmente Deus tem um plano, Ele tem economia. Quem vai executar isso é a igreja, parte forte da igreja. Também, realmente, vencedores que vai formar esse exército e vai executar, vai realizar sonho de Deus, plano de Deus. Por isso esse livro eu acho muito importante e está falando alguma coisa que já está acontecendo em nosso meio e também para tirar essa parte forte da igreja que vencedores com muito dor de parto, como o Apocalipse 12 fala. Não é fácil formar, mas por outro lado nós temos suprimento e também Jesus, Ele está administrando como rei, também Ele é sumo sacerdote, ordem de Melquisedeque. Jesus é o Senhor. Realmente as pessoas estão perdidas, ovelhas perdidas, né? Eles estão sem rumo, sem direção, carente, também falta de alimentos. Por isso, através de apacentar, né? Através de apacentar, que a gente vai tornar vencedores. Nos últimos tempos, o que Deus precisa é exército que executa o que está no teu coração, que é apacentar, dar alimento aos comida, alimento devido tempo para seus rebanhos. Ovelhas estão perdidas, realmente precisa levantar irmãos para apacentar e cuidar da igreja e também pregar o evangelho do reino. Senhor Jesus. Então, capítulo 1, o tema é convém que Cristo reine. Realmente Cristo precisa reinar, Ele vai reinar, isso vai acontecer. Senhor Jesus. 1948, quando o Estado de Israel instalou, durante quase 2000 anos, o povo de Israel estava sem nação, estava vagueando o mundo inteiro, muito sofrimento. Finalmente, eles, pelo milagre do Senhor, eles conseguiram um terreno. Só que ainda pouca gente, tinha muitos cristãos, judeus, no mundo inteiro, mas poucos israelitas vieram para nessa terra. Tinha pouca gente, só que tinha muitos inimigos ao redor. Inimigos fortes, que não concordavam com essa situação. Então, naquela época, realmente, aquele ministro, David Curion, né? Ele tinha muita sabedoria.
Então, ele realmente determinou 3 coisas muito importantes e muito interessantes. Ele viu que o povo era pouco e também não tinha muito recurso financeiro. Então, para manter militar número muito grande, não tinha muito assim, suprimento financeiro também. Então, ele fez 3 coisas. Primeira coisa, ele determinou que todos os civis que estão morando em Israel, não somente civis, mas todo mundo tem que ser militar. Até mulheres precisam receber treinamento. Todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode realmente viver a vida normal e construindo, trabalhando, mas todo mundo tem que ser militar. Na hora que precisa da guerra, todo mundo tem que defender. Então, fez isso. Talvez acho que ele aprendeu isso com Neemias. Quando Ciro, decretou para reconstruir Jerusalém e templo, depois de 70 anos de cativo, Então, somente 50.000 dos israelitas vieram para Jerusalém, Também tinha pouca gente, E muita gente estava contra, muita gente estava zombando, atrapalhando. Então, não foi fácil, mas realmente eles, acho que vale a pena ver essa passagem da Bíblia, Neemias 4, 16 a 18. Vamos ler Neemias, Quatro, 16, 17, até 18, Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e outras metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, com a outra segurava a arma. Essa parte que é interessante, Uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Senhor Jesus. Então, ele fez, a primeira coisa foi isso, todo civil, trabalha, mas por outro lado, realmente está preparado para enfrentar a guerra, Então, segunda coisa que ele fez, entre pessoas, principalmente entre jovens, que é mais esperto, mais inteligente, ele separava esse jovem e dava instrumento, tudo, para ensinava eles para chefiar, para líder dos militares, Então, realmente, eles davam importância para jovem, E terceira coisa quer dizer, na limite com vizinho, com outros países, fazia assim, quer dizer, mandar a pessoa morar no limite, colônia, formar colônia e habitar lá, Fortalecia isso. Isso tem a ver conosco. Para nós, para a igreja, Esse exemplo é muito bom. O que está acontecendo conosco? Então, recentemente, com comportamento dinâmica, muita gente está sendo introduzida na vida da igreja. Assim, dezenas, centenas de pessoas, todo dia está querendo ser apacentado, Então, civil trabalhava e lutava. Isso, na verdade, é vida da igreja normal. Agora nós temos que intensificar. Por um lado, todo mundo agora tem que pegar encargo para apacentar. Está surgindo muitos irmãos novos. Então, vida da igreja agora, realmente muita alegria, Tem muito jovem, muita criança, muitas pessoas sendo introduzidas, e espiritualmente muitas jovens, crianças estão sendo introduzidos. Agora, todos nós temos que ajudando, apacentando
Esse apacentar, na verdade, trabalhar para cultivar, para crescer a vida. Por outro lado, também temos que cultivar e guardar. Então, com a arma, se desviar ou inimigo querendo entrar, querendo prejudicar a edificação, nós temos que realmente, com autoridade e com a palavra do Senhor, temos que proteger e temos que atacar, temos que defender para que a edificação da igreja não seja prejudicada. E também, nós temos dando oportunidade para últimos 4 anos para cá, dando mais chance para jovens ser aperfeiçoado, né? Até CEAP, agora mudou o nome, direção principal, formação de líder. Então, CEAP, todo jovem realmente precisa fazer CEAP para não somente a palavra, mas praticar e também formação de líder, né? E também colonizar, aonde não tem igreja, nós temos que ir, com Expo Livro ou sem Expo Livro, nós temos que ir para pregar o evangelho, para levantar mais igreja. Isso realmente aumenta território, aumenta para deixar habitar e colonizar, né? Cada vez mais reino de Deus expandir. Então, esse David Gurion, o que ele fez, exatamente o que nós estamos fazendo também, né? Por isso, com essa visão, precisamos avançar. Então, primeiro, nós temos que deixar bem claro o que é a vontade de Deus. Claro, tem várias maneiras. Antigamente falava que o homem foi criado para conter a Deus. Muito bom, mas isso não é tudo, né? Deus tornou-se homem para que o homem tornasse Deus. Muito avançou, muito bom, visão muito mais profunda, tudo, mas ainda não é alguma coisa muito objetiva. Como? Como pode, cumprir a vontade do Senhor? O que é a vontade de Deus? Então, vontade de Deus, mais profundo e mais elevado, mais prático. Cristo sendo nossa cabeça. Isso está escrito, Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso é desejo central de Deus. Isso o que está no coração de Deus. Então, de parte de Deus, Ele realmente já fez isso, né? Parte dele, Ele já realizou. E agora Ele está gerenciando, administrando, isso que chama-se economia de Deus, né? Então, o que Ele quer? Colocar todas as coisas do céu e da terra, colocar debaixo de encabeçamento de Cristo. Isso é vontade central de Deus, né? Esse converger, outras palavras, uma liderança, né? Ele é líder absoluto, né? E também todo o universo que estava desordem, estava sem encabeçamento, que Satanás fez outro governo clandestino, né? Então trouxe confusão. Agora Cristo quer reconstituir, né? Recompor. Ele torna-se cabeça, tudo converge nele. Então isso vai, por isso nós temos que ser exército para executar isso, né? Então isso em processo, em andamento. Isso, claro, na cruz, Jesus, ele realmente fez a obra dele, mas ainda falta para ser executado pelo Espírito e pela igreja. Principalmente, parte forte da igreja que é vencedores, né? Então, realmente a vontade do Senhor colocar todas as coisas debaixo de pé de Cristo, né? Então, Efésios capítulo 1 é capítulo mais assim compacto para falar o que está na vontade de Deus. Então, Efésios 1, 22 fala sobre isso, né? Todas as coisas deveriam ficar debaixo de pé de Cristo, né?
E também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, fala que, como tema de hoje, né? Porque convém que ele reine, Cristo reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Isso é vontade do Senhor. Né? E Lucas, capítulo 19, versículo 12, Jesus falou assim, certo homem, na verdade esse certo homem nobre, próprio Cristo, né? Certo homem nobre partiu para uma terra distante, essa terra distante é céu. Ele, depois que ele morreu, ressuscitou, ele foi para céu, né? Então, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então, ele morreu, ressuscitou, ele foi para lá da destra de Deus, foi para lá. Mas ele vai voltar, né? E antes de ele voltar, ele vai conquistar terra, reino aqui na terra. Então, podemos ver, quando Jesus morreu e ressuscitou, o que aconteceu? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou como homem. Por isso, naquele dia em que ele ressuscitou, Deus Pai falou que tu és meu filho, hoje te gerei. Ele, parte de divindade, já foi Deus, né? Já é Deus, mas parte da humanidade realmente foi aprovado e Deus Pai considerou essa parte humana de Jesus também filho de Deus. Então, ele era unigênito, quando ele ressurgiu, tornou-se primogênito. Tudo isso para nós introduzir para dentro da glória. Então, a primeira coisa, ele fez, parte dele ele tornou-se primogênito. Não somente isso, também Hebreus, capítulo 5 e capítulo 7, deixa bem claro, fala várias vezes, 3, 4 capítulos de Hebreus fala sobre, nós já estudamos sobre isso, né? Jesus, ele é sumo sacerdote, ordem de Melquisedeque. Ele não tem pai, não tem princípio. Quer dizer, ele, aquele Arão, né? Ele é sumo sacerdote, carnal. Então, ele tinha pecado, ele mesmo tem que realmente receber redenção, purificação pelo sangue, né? Mas Jesus, ele tornou-se sumo sacerdote para nos ajudar, para orar por nós, para suprir, né? Ele tornou-se sumo sacerdote, ordem de Melquisedeque. Isso significa, tornou-se sumo sacerdote pelo Espírito Eterno. Então, ele é sumo sacerdote eternamente, desde a eternidade passada até a eternidade futura. E também, Hebreus capítulo 8 mostra que ele é ministro. Outra palavra, ele que gerencia, ele que governa. Outra palavra seria, ele é rei, né? Então, ele tornou-se primogênito, sumo sacerdote, ele tornou-se rei. Parte dele, ele fez tudo. Então, o que falta? O que falta, agora, nós, como título desse livro, nós somos um exército em formação, né? Como orvalho, né? E exército de vencedor. Por isso, todo mundo precisa alistar, né? Para formar esse exército. E quem vai liderar é 7 espíritos, porque nós já estamos na era de Apocalipse. Então, a Bíblia é maravilhosa, né? Desde Velho Testamento e Novo Testamento, está mostrando que os inimigos inimigo por estrado dos pés de Cristo. Inimigo tem que ficar debaixo de pé de Cristo, né? Então, isso nós podemos ver. Segundo Crônica, capítulo 9, Salomão, aqui fala assim: fez mais rei de grande trono de marfim
e cobriu de ouro puro. Quer dizer, Salomão, quando ele tornou-se rei, ele sentou, quer dizer, o trono dele foi feito de marfim, coberto de ouro. O trono tinha 6 degraus, né? E um estrado de ouro ali pegado, e ambos os lados tinha braço junto ao assento e 2 leões junto aos braços, né? E não somente isso, só que embaixo, quer dizer, depois de 6 graus, capítulo 5, versículo 2 a 3, né, de 2 Crônica 9, fala assim: então Salomão enviou mensageiro a Irã, dizendo: bem sabe de Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa de guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhe pôs debaixo dos pés. O pai dele, que Davi, realmente toda a vida ele tinha guerra, ele lutou com todos os inimigos, né? No final ele conquistou, ele venceu tudo. Só que por causa da vida dele estava em guerra, ele não pode construir templo para Deus, né? Então, até que ponha a estrada dos inimigo por estrada dos pés de pé, né? Rei não pode descansar, não tinha paz. Quando não tem paz, não tem descanso, não pode haver a edificação de templo, né? Então, também aqui, mesmo capítulo, versículo 4, Salomão continua dizendo, né? Porém, ao Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversário algum. Então, pai tinha guerra, mas o filho Salomão, né? Salomão, ele estava vivendo em paz, toda a vida estava em paz, né? Ele tinha descanso, ele estava descanso porque pai dele colocou todo o inimigo debaixo de pé, né? Conquistou, lutou, venceu. Senhor Jesus. Por isso, enquanto inimigos não estão derrotados, não há descanso. E também não há realmente construção de casa, templo, né? Por isso, na verdade, até agora, eu pergunto uma coisa: Deus tem descanso ou não? Né? Cristo venceu, Cristo fez parte dele. Ele tornou-se primogênito, ele tornou-se sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele é rei, ele está sentado à destra de Deus, só que ainda não tem estrado, inimigo ainda não foi colocado debaixo de pé dele. Essa é a função da igreja, quem vai executar isso? Parte forte da igreja. Por isso nós também ainda não temos descanso pleno, né? Então, só que agora essa lição, essa última parte, né, que não é tão superficial. O tema é assim: nosso descanso e o descanso de Deus. Salmo 110, versículo 1, fala assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, né? Já foi explicado várias vezes, né? Deus Pai falando para Deus Filho: assenta à minha direita, até que, outra versão fala que assenta à minha direita e descansa, espera, descansa, né? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, né? Isso tem a ver com 2 Samuel, capítulo 7, né? Todo assim, capítulo 7 de 2 Samuel tem a ver com isso. Aqui, falando assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, como ele venceu toda a guerra, então, afinal, quer dizer, no fim, Davi teve descanso, né? Disse o rei ao profeta Natã, quando ele realmente começa a ganhar tudo e começa a descansar, né? Ele falou para profeta Natã, né? Olha, eu moro em casa de cedros,
E a arca de Deus se acha numa tenda. Eu estou morando numa casa, mas Deus está habitando na arca, numa tenda. Oh Senhor Jesus, aqui nós temos que ver sobre questão de descanso. Quando tem casa, tem descanso, não é? Mesmo viajando assim, melhores hotéis, tudo, né? Realmente, aonde descansa melhor, mesmo sendo, não é muito luxo, mas casa, realmente todo mundo descansa. Eu estava essa semana que estava ventando muito, né? Ventando muito forte, né? Só que eu estava dentro de casa, mesmo lá fora querendo chover, ventando muito, mas dentro de casa, dá para ficar deitado, tinha água quente, tinha comida, né? Tinha cama para descansar. Vento de fora não entrava dentro de casa, né? Então, realmente, aonde tem descanso é nossa casa. Então, Davi tinha casa de cedro. Só que Deus ainda estava na arca, que estava dentro de tenda, né? Então, o coração de Davi realmente queria dar descanso para Deus, né? Então falou isso para Natan, aí Natan falou que faz o que está no teu coração, né? Mas logo em seguida Deus interferiu, né? Deus começou a falar para Natan, né? Fala isso para Davi, né? Então nessa passagem, esse capítulo 7 de Samuel 2, segundo Samuel capítulo 7, assunto não é tão superficial, né? Aqui fala, nessa parte é um pouquinho complicado para entender, acho que eu vou ler. Descanso está relacionado com a derrotar todos os inimigos ao redor. Assim só há descanso em um reino quando todo inimigo são derrotados. Mas o resultado de Deus nos dar descanso de nossos inimigos, ou seja, nos dar descanso de nossos problemas diários, nossa vida da alma, de natureza pecaminosa que está em nós, de velho homem, da velha criação, que tanto insiste em viver, da carne que ainda nos perturba dia a dia, e que nossa preocupação será a de dar descanso ao Senhor. Se a gente não entra em descanso, Deus não vai descansar. Enquanto a gente está servindo na igreja, edificando junto, ainda, como aqui fala, nosso viver ainda tem natureza pecaminosa, né? Velho homem, velha criação, ciúme, ou outro irmão serve melhor do que eu. Ele, irmãos, considera mais ele do que eu, né? Ambição, essas coisas ainda tem. Quando tem essas coisas, quer dizer, Beemon e Leviatã ainda está dentro de nós. Aí não tem descanso. Tendo essa coisa natural, velho homem, na vida da igreja, eu não tenho descanso, outro também, irmão ao redor, também não tem descanso. Casal, entre casal, mesma coisa, né? Por isso, aleluia, nós temos que ter mudança de esfera. Mesmo servindo com toda a dedicação, só que a esfera terrenal, aparecem essas coisas. Natureza pecaminosa, velho homem, velha criação. Aí não tem descanso. Deus também não vai ter descanso. Com isso, não vai ter edificação. Senhor Jesus. Por isso, realmente, aleluia, nós temos a palavra está continua prosseguindo, né? Agora, o Senhor está falando para nós que temos que mudar a esfera. Se a gente muda a esfera para espaço celestial, realmente essas coisas não aparecem. Velho homem, velha criação, Leviatã, Beemon, não vai aparecer enquanto servindo ao Senhor. Não vai ter ciúme, não vai ter ambição. Senhor Jesus. Por isso, nós temos que mudar a esfera, né? Para que nós podemos servir a Deus em descanso. Vamos ler essa parte.
Esse livro não fala, mas eu lembrei esse versículo, né? Hebreu capítulo 4, versículo 10, né? Então, Hebreu 4, versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, quer dizer, mudança de esfera, né? Também ele mesmo descansou das suas obras. A gente serve ao Senhor, fazer muita coisa para Deus em descanso. Descansou das suas obras, como Deus das suas. A gente descansando com a esfera celestial, até depois Deus pode descansar. Senhor Jesus. Então, aqui, depois disso, Deus falando para Natan, de repente fala sobre vida de Davi, né? Então, segundo Samuel 7, 8 a 9, fala assim: assim diz o Senhor dos exércitos: tomai-te de malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre meu povo, sobre Israel, e fui contigo. Deus foi com Davi. Enquanto Davi estava apacentando, Deus foi junto com Davi. Por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como os seus grandes tem na terra. Então, realmente, de repente o Senhor fala sobre a vida de Davi, sobre apacentar as ovelhas, né? E por causa disso que o nome dele foi grande, ele tornou-se rei, né? Então, ele foi treinado por Deus cuidando das ovelhas. Estamos sendo treinados na vida da igreja. Então, quer dizer, hoje, assunto principal, quer dizer, conclusão, nossa, assim, ponto central seria apacentar, né? Quando a gente apacenta, está sendo treinado, né? Cuidando das ovelhas. Para o Senhor, reinar é cuidar e apacentar. Então, Salmo 78 fala assim: escolheu antes o tribo de Judá, Monte Sião, que ele amava, e construiu seu santuário durável, como os céus, firmes como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redes das ovelhas, tirou de cuidado das ovelhas, suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Senhor, Salmos 78, 78, versículo 68 a 72, fala sobre como Davi servia a Deus, né? Enquanto ele apacentava, ele fazia com coração puro, né? Com coração íntegro, né? E realmente ele, com coração, ele estava servindo a Deus, apacentando as ovelhas, né? Então, assim, Deus viu o coração de Davi, né? Então, enquanto ele estava apacentando as ovelhas, apareceu o lobo, apareceu o leão, né? Então, ele lutava com ousadia, né? Nós sabemos essa história, né? Então, Davi era valente, né? Ele lutava assim, mas não confiando em sua capacidade. Ele deve ser não muito alto, né? Não muito forte, né? Mas ele confiou em Deus. Então, esse poder, essa força, vem de Deus. Ele aprendeu a depender do Senhor. Ele experimentou esse Deus que é poderoso, Deus que realmente por trás, todo momento está presente conosco, né? Então, nós temos que ser igual ao coração de Davi. Tem coração para dar descanso para Deus,
por isso, realmente, na vida da igreja, agora, a coisa mais importante, apacentar os irmãos, apacentar os cordeiros, né? Como o último capítulo de João fala 3 vezes, né? Agora, esse ministério de João, o que mais necessidade para a vida da igreja? Temos que ser exército para lutar, mas a gente, quando fala luta, sempre pensa alguma coisa fora, mas primeiro temos que apacentar, apacentando os irmãos, né? Edificando junto, né? Senhor Jesus. Então, ele, apacentando as ovelhas, conheceu e experimentou a Deus, né? Então, Apocalipse capítulo 12, versículo 5, aí fala reger. Esse vencedor, né, filho varão, ele vai reger na milenares, né? Reino milenar. Esse reger significa apacentar, né? Senhor Jesus, aqui fala assim: Deus nos está formando dentro das ovelhas, a partir de cuidado com elas, com seu povo. Deus nos aperfeiçoa a cada dia quando cuidamos das pessoas que o Senhor nos confia, alimentando-as, dando-lhe direção, né, com palavra profética. Primeiro nós temos que receber, fielmente nós temos que passar. Então, alimentando com servos, né, e dando-lhe direção, e também exercendo autoridade para corrigir sua rota. Ainda irmãos novos, ainda não está bem claro com a palavra, não tem muita direção, e também alguma coisa queria fazer a maneira dele, tudo, está querendo desviar, querendo receber algum, Satanás querendo colocar, maligno querendo colocar alguma coisa na cabeça. Nessa hora nós temos que ajudar com a autoridade para proteger, né, para que ele possa crescer, né? Senhor Jesus. Então, segundo Samuel 7, versículo 9, fala que Deus foi com Davi. Depois disso, fala assim, né? Mesmo capítulo, versículo 10 e 11, de 2 Samuel capítulo 7, fala assim, né? Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, não mais seja perturbado, e jamais o filho de perversidade aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei ouvir-se juízes sobre meu povo de Israel. Dai-te eu, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também, Senhor, te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Então, no começo, versículo 1 e 2, Davi estava preocupado em dar assim casa, dar descanso para Deus, né? Mas aqui Deus começa a falar sobre da vida de Davi, sobre apacentar, né? Depois falou que ele tornou-se rei por causa disso, né? Agora aqui Deus preocupa com o descanso de povo primeiro, e também a habitação de povo. Senhor Jesus, nosso Deus é maravilhoso. Como nós vimos que primeiro nós temos que ter descanso, servir o Senhor em descanso, mudança de esfera para até servir a Deus com descanso, né? Aí vai haver edificação da igreja real, igreja gloriosa, a igreja amor fraternal, que é Filadélfia, tem informação, cada vez mais vai ser maravilhoso, né? Não é nem comida, bebida, no espírito, justiça, paz e alegria. Cada vez mais, apacentando, mudança de esfera. O que vai acontecer? Vai haver edificação. Quer dizer, a edificação, tantos milhares e milhões de cristãos não estão experimentando. Não está tendo real edificação em cristianismo. Só veio 50 mil homens em Jerusalém para edificar. São vencedores. Senhor Jesus, por isso a vida da igreja agora, apacentando, cuidando uns ao outro, né? Dessa maneira, a primeira coisa vai ter edificação. Conforme tendo edificação, cada vez mais vida da igreja
vai ser maravilhoso. Lugar celestial, aí primeira coisa, a gente vai descansar. Cada vez mais a gente vai servir, conforme a igreja é sendo edificada. Todos nós vai servir a Deus, aprender a servir a Deus no descanso. Não aqui, ambiente terrenal. Senhor Jesus. Depois, fala assim, né? Quando teus dias se cumpriram e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome. Quer dizer, não Davi, né? O Senhor vai dar descanso para Davi primeiro, mas não Davi, mas quem vai construir uma casa para Deus, né? Edifício para Deus, é Salomão, filho dele, Salomão, né? Então, Hebreu 1:5 fala assim, aqui, na verdade, antes de Hebreu, né? Esse é 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 e 14, né? E depois disso fala assim, porém a tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Só que isso prefigurava, não somente Salomão, ele é sombra, né? Prefigurava a Cristo, né? Então, Hebreu 1:5 fala assim, por o qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei, né? E outra vez, eu lhe serei pai, ele me será filhos, né? Falou isso para, segundo Samuel, capítulo 7, para Salomão. Mas aqui, Hebreu também fala, Salomão tipificava a Cristo, né? Então, realmente, nosso Cristo, né? Ele é filho de Deus, foi gerado dia da ressurreição, né? E também, eu lhe serei pai e ele me será filho, né? Não anjo, mas Cristo foi, após a ressurreição, ele tornou-se filho primogênito de Deus, né? Hebreu 1, 12 e 13 fala assim, também o qual manta enrolará e como veste será igualmente mudada. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Ora, o qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada do teu pé. Né? Não foi falado isso para anjo, foi falado para o Senhor. O Senhor Jesus, realmente, aqui está repetindo, né? Quer dizer, ele tornou-se primogênito, ele tornou-se rei, ele também tornou-se sumo sacerdote, ordem de Melquisedeque, para realizar o que está no coração de Deus. Agora, para concluir, né? Então, a parte mais central, coisa mais importante dessa mensagem, que nós fomos chamados para ser vencedores. Quem vai guiando é nosso Espírito, né? Espírito Santo, a gente apenas no Espírito, 7 Espírito, estamos servindo, aprender a servir em descanso, mudança de esfera, né? E principal coisa, não é alguma coisa luta, fazer muita coisa, muita obra, não é isso. Primeira luta, temos que lutar conosco mesmo. Com nosso velho homem, vida da alma, né? E também coisa da carne, isso ainda existe. Por isso nós temos que mudar a esfera, né? E também, coletivamente, temos que apacentar mútua, principalmente irmãos novos estão entrando na vida da igreja. Todo mundo tem que pegar esse encargo e também começar a cuidar, como Davi cuidou com o coração. Realmente com sinceridade, com toda a vida, com toda a dedicação, nós temos que cuidar mutuamente. Aí vai haver edificação, cada vez mais, realmente vai ter mais descanso. Isso vai trazer o Senhor de volta, né? Então, esse livro, o primeiro capítulo, né? Convém Cristo reine, né? Então, ele está nos alistando, ele está chamando para cada vez mais consagrar, vale para consagrar e viver esse propósito de Deus que é único e alguma coisa maravilhosa, celestial,
Eu agradeço pela vida da igreja. Agradeço pela palavra profética. Jesus é o Senhor. Amém.